Pode ser. Graça e paz. Vou contar a experiência que eu tava em batalha, daí eu acho que eu levei uma espadada no pulmão, meio que isso. Daí eu acordei meio desesperado. Daí o irmão tava já meio desesperado com a situação, eu tava meio cansado, e aqueles bichos horrorosos, e a minha mente tava meio turbilhada. Daí o pastor pegou e falou, daí ele pegou e falou, né? Bom, eu vou pedir pro anjo te levar, daí você vem e me conta quantos andares tá a minha casa lá no céu. Daí eu, tá bom. Daí ele orou na minha cabeça, pediu pro anjo me mostrar o céu, né? Mostrar a casa dele, a minha casa e mais algumas coisas. Nisso que ele orou, na hora veio um anjo, tocou em mim e me levou lá pro céu. E na hora que nós fomos, nós não entramos assim pelo mesmo portão. Foi por um outro portão, não sei como ele era. Era um portão também, era muito lindo, só que era diferente do primeiro. E eu entrava assim, e eu começava a observar as casas, umas casas bonitas, mais bonitas que a outra, uma maior que a outra. Mas eu tava contemplando, era a qualidade daquelas casas, do que elas eram feitas. E elas eram tão bonitas. E eu peguei, apareci na frente da casa do pastor. E daí eu olhei, daí eu peguei e falei pro anjo, né? Perguntei pra ele, anjo, daí eu tinha lembrado, anjo, eu queria perguntar quantos andares já tá essa casa aqui, a casa. Daí ele falou, a casa do apóstolo? Ele me perguntou assim, eu falei que sim. Ele pegou e me respondeu, falou que tem 1.124 andares. Não, 1.124.000 andares, irmãos. Eu errei aqui, irmãos. E assim que eu olhei assim, eu fiquei muito assustado. Só que eu não fiquei tão assustado porque não dava pra ver o final daquela casa, né? Quando eu vim também não deu pra ver o final, não parecia que tinha mudado quase muita coisa. Mas eu fiquei, sabe, meio perdi o rumo assim de ver que tinha tantos andares. E eu andei assim, daí na minha cabeça veio uma coisa, sabe, agora na minha cabeça saiu um pensamento, será que tem casa maior? Daí eu peguei e falei pro anjo, me mostra algumas casas grandes de alguém. E eu andava e o anjo me levava para um lugar, e era um lugar assim, do lado mais ou menos da casa do pastor assim, só que não dava para perceber porque eu acho que eu não estava entendendo direito de tanta maravilha que eu vi lá, irmãos. E eu comecei a olhar as estruturas das casas, irmãos, e era super diferente, irmãos. Umas estruturas lindas e feita de um material esplêndido, irmão, algo sobrenatural. E eu via e eu olhava aquelas casas, eu contemplava e eu olhava de novo e sabe, mas era algo muito rápido assim, que o anjo falou que era para eu ser breve, né? Só que daí eu já tava pensando, bom, eu vim aqui, eu vou ficar aqui, né? Eu não quero mais voltar lá pra não, né? Já comecei a pensar nisso, alguma coisa. Falei, daí eu tava pensando em falar pro anjo. Daí eu falei pro anjo, Jesus tá aí, me leva até Jesus. Daí ele pegou, olhou pra mim, daí ele começou a andar comigo, né? Que, não sei, meu anjo é meio estranho. Eu falo com ele, ele olha pra minha cara, eu olho pra cara dele, e ele vai e me leva para o lugar. Daí eu pensei, nossa, agora tá na hora. Eu vou pedir para Jesus me deixar aqui, não vou voltar mais lá não, porque eu não tô querendo mais voltar para lá. Daí peguei, tava andando, daí eu peguei e falei, anjo, antes disso, me mostra a minha casa para ver se aumentou alguma coisa, né? E eu peguei e andei e comecei a olhar, né? E o anjo pegou e me levou. Daí eu comecei a olhar as estruturas e nós paramos num lugar. Eu comecei a olhar, eu falei assim, por que nós paramos, né? Daí ele pegou e falou, aqui tá a sua casa. Daí eu olhei, não tava acreditando. Essa é a minha casa? Irmão, vocês não têm noção de quanto é um andar lá no céu, irmão. É tão grande que você perde até noção. Que quando eu vim a minha casa só tinha 6 bloquinhos, 6 andares assim, mas era grande. Quando eu cheguei, 224 andares. Eu fiquei maravilhado com aquilo, perguntei pro anjo, como é que pôde ter um aumento tão grande assim? E o anjo falou que é através das batalhas. E através de batalha, de oração. Só que ele falou que ainda é muito pouco.
E eu olhando assim, eu vendo a casa, eu falei, nossa, já tá o suficiente já, é só Jesus me trazer para cá que já tá bom demais. Que era tão grande, eu falei, o que será que eu posso fazer com a casa tão grande? É melhor Jesus me levar logo para eu ficar no céu, né? Que é uma maravilha muito grande, irmãos. Quem foi para lá sabe como é que é, irmãos. É muito, muito prazeroso, uma vontade muito grande, irmãos, uma felicidade. Você tem que ir lá para saber, irmãos, como é que é, irmãos. E eu peguei e olhei, e daí eu falei pro anjo assim, né? Daí eu falei, me leva até Jesus. Só que daí ele começou a andar e não parava de andar, e eu só olhando, só que eu não tinha noção. Eu tava andando assim, e observando, sabe? Eu não parava, parecia que você, quanto mais coisa que você já viu, tem mais coisa melhor. Você olhava e observava. Quando eu fui ver, vi minha avó lá, tava olhando assim. Daí eu olhei, nossa, será que eu conheço a pessoa? E eu olhava assim, daí eu lembrava da foto da minha avó. E eu olhava, não estava reconhecendo muito, irmãos, porque estava muito mudada. E eu olhava de novo e ela estava conversando, e eu olhava e eu olhava. Peguei e falei pro anjo, anjo, quem é aquela pessoa ali? Para confirmar. Daí o anjo pegou e falou, ela é a sua avó. Ele falou bem assim, ela é a sua avó. Daí eu, minha avó, ela é a minha avó. Eu peguei, eu fui lá. Quando eu cheguei lá perto dela, eu falei, é a senhora, vó? Daí ela olhou pra mim assim, daí ela olhou, daí eu fiquei, daí eu falei, vó? Daí ela olhou assim pra mim e eu fiquei meio perdido. Daí eu lembrei que ela nunca me viu na vida, ela talvez era neta. E ela me olhava assim, só que era tão prazeroso ver o pessoal conversando, o pessoal falando, e ela olhava pra mim, e ela olhava, daí eu olhava pra cara dela e falava, vó, só que daí eu acho que ela não tava entendendo, eu não sei o porquê, mas acho que ela não tava entendendo. Daí ela falou, oi? Daí eu, oi? Daí ela começou a falar sobre algumas coisas e eu não estava entendendo quase nada, porque eu estava mais perdido que tudo lá, irmãos. Estava perdido com a maravilha das casas, depois com as casas, com as ruas, com o céu. E daí quando chegou lá, eu fiquei olhando assim, e eu não estava acreditando, e estava numa realidade muito diferente, irmãos. E lá não tem essa de pai, não tem essa de filho, não tem essa de irmão, não tem essa não, irmão e irmã tem, só não tem essa de filho, de neto, dessas coisas, né? Tudo eles chamam de irmão. Toda hora eles estavam um chamando o outro pelo nome, mas eles nunca falavam assim, sabe? Não tem esse negócio igual a gente tem aqui, que é filho, é pai. Daí, mas sabe, só da felicidade de estar lá, irmãos, é algo muito majestoso, algo incrível, irmãos, de estar lá. E você tem que sentir uma alegria inconstante no seu coração, irmãos. Eu peguei e abraçava ela e queria abraçar e abraçar. Eu começava a sentir uma felicidade, nossa, muito maior, irmãos. Era algo inesquecível e inacreditável, irmãos. Eu peguei e já estava muito feliz, e eu já estava pensando, o que será? Será que eu vou ficar aqui? Daí eu peguei e falei pro anjo que eu queria ver Jesus. Daí nós andamos mais um pouco, irmãos, eu vi um rio, irmãos, um rio cristalino, um rio azul cristalino. Era muito lindo, irmãos, muito lindo. Era muito lindo mesmo, irmãos. E tinha os peixes nadando lá dentro, mas não era peixe normal assim, igual você vê, porque a água era tão limpa e era tão linda, e os peixes iam e ficavam lá, irmãos, e tinha peixe que estava andando fora da água, era algo inacreditável, sabe? Quando você começa a falar de contos, de fadas, essas coisas, onde que as coisas que você não acredita acontecem. E era
algo inacreditável, irmãos. Você tem que ir lá, irmãos. Quando a gente, por isso que o apóstolo Paulo falou que eu acho que foi ele que falou que a nossa morte é ganho, que morrer para Cristo, que morrer para o mundo é ganho. É algo do tipo aqui. Eu ultimamente não tô lendo muita Bíblia, mas já vou começar de novo. É que não, é o outro que fala que quem morre pro mundo vive para Deus. É algo do tipo. Eu comecei a meditar nessa palavra e eu pedi, né, pro anjo que a gente já tava, e ele falou: tá na hora de ir. Daí eu comecei a olhar para ele e falei que eu não queria ir, né? E ele pegou assim no meu braço e nós começamos a descer. E eu falei que eu não queria ir. E eu tava desesperado. Eu não sei o porquê, mas sabe, a maravilha do céu faz você ficar desesperado, irmãos. Em estar lá, em ficar lá. Você não quer mais saber das coisas da terra. Você não quer saber, porque aqui, irmãos, a felicidade dura pouco, irmãos. Você tá feliz agora, daqui a pouco você tá triste, tá desanimado, tá abatido, é uma coisa, é outra. E daí eu comecei a ficar angustiado de voltar pra cá, né? Porque lá era tão lindo, irmãos. Tão lindo que a gente não consegue explicar assim o sentimento de estar lá, irmãos. E daí nós descemos e ele falou assim, né, que tava na hora de ir. E a gente começou a descer e eu tava suplicando pro anjo que eu não queria voltar mais. E eu peguei e falei com ele, né, então eu quero pedir mais uma coisa. Daí ele falou, que é? Daí eu pedi pra ele, né, que eu queria ver ele quando eu entrasse em batalha. Eu não sei porque eu pedi isso, até agora eu tô tentando me perguntar isso, mas eu pedi isso. E ele falou que tá bom. E peguei e voltei pro meu corpo, irmãos. Mas foi isso que eu queria contar. Graças e paz, povo de Deus, aleluia. Sou o apóstolo Juscelino Alves, e você acabou de ouvir mais um testemunho aí do jovem Hassib. Eu quero começar o meu comentário com um versículo que está lá em Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz assim: proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia, né? Você viu que o jovem Hassib começou contando, né, seu testemunho, dizendo que estava numa batalha, né? E essa campanha de 21 dias de guerra que fizemos, né, Deus ele fez justamente isso, né? Ele arrebatou guerreiros, né? Os guerreiros eles eram levados ao campo de batalha e lá eles enfrentavam os demônios. Lá eram dadas espadas, eram dadas várias ferramentas de guerra, irmãos, que eles enfrentaram demônios. Eles lutaram contra o inimigo, não só contra demônios, mas também contra feiticeiros, bruxos, né? Pessoas, espíritos malignos que estavam cercando a igreja, e eles são conduzidos a esse campo de batalha. Aleluia, glória a Deus. E é assim, irmãos, a vida do crente, ela é uma batalha, ela é uma guerra, né? Nós vivemos numa guerra diária, né? O próprio apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, né, deste mundo tenebroso. Irmãos, sem guerra não há paz, sem luta não há vitória. Você tem guerreado pela sua casa, você tem guerreado pela sua família, você tem guerreado pelo seu ministério. Você que quer ter uma experiência com Deus dessa daí, você tem batalhado, você tem buscado, você tem guerreado, você tem galgado isso. O Senhor está te esperando, soldado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, minha esposa querida, amada apóstola Ana Janaína? Amém, meu esposo. E é isso, né, irmãos? Deus não só fez, está fazendo, né, apóstolo? Nossa campanha, ela encerra domingo, agora dia 30, né? Sim, nós estamos, né, no mês de maio, né, do ano de 2021, amém, irmão? Nós estamos no meio da campanha.
né? Finalizando, faltam 3 dias para finalizar. Amém, apóstolo? Isso, e nós temos visto assim que o Senhor tem levantado guerreiros, né, de batalha espiritual e tem usado nos arrebatamentos também para treinamento. Então isso é uma maravilha que o Senhor tem feito, tem se manifestado e nos ensinado a guerrear no campo espiritual, no sobrenatural também, experiências assim que só mesmo o próprio Deus, né? Quem poderia conhecer a mente do Senhor? Né? Quem somos nós para conhecer a mente do Senhor, para poder medir, né? Deus, ele faz coisas inefáveis, Deus faz coisas inexplicáveis, tudo para que se cumpra o seu propósito na vida dos seus filhos, né? E nós estamos vivendo isso dentro dessa jornada de 21 dias, que já estamos quase finalizando, estamos vendo a manifestação poderosa de Deus, é uma campanha de treinamento mesmo de guerreiro, e Deus tem suscitado seus valentes, né? Tem levantado seus guerreiros, e foi uma experiência incrível, sobrenatural aí do jovem Hassib, né, apóstolo? É isso, né, irmãos? E o que Deus tem feito na nossa igreja aqui em Manaus é isso, né? Arrebatamentos, né? Nós oramos, né? E o Senhor, ele faz isso, né? Ele leva a pessoa para o campo de batalha, ele leva no céu, ele leva, né? Tem pessoas que estão sendo arrebatadas ao inferno, né? Eu fico muito feliz, né, com o jovem Hassib, um jovem que veio de outro estado, né, para participar da campanha conosco. Ele e sua irmã estão tendo muitas experiências com Deus. Então, guerreiro, é isso, né? Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, pelos seus pais, pelo seu ministério, porque o nosso inimigo, ele já é derrotado, ele já é fracassado, mas nós temos que aprender a tomar posse das bênçãos do Senhor, da vitória que Deus tem nos entregado. Amém, irmãos? Então não vamos nos alongar, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresentamos, Pai, cada vida que está ouvindo esse testemunho. Não sabemos o dia, nem a época, nem o ano, meu Pai, mas Tu sabes, Senhor, todas as coisas. O Senhor mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, então peço por esse guerreiro, por essa guerreira, Pai, que muitas vezes está cansada, Senhor, está desfalecida. Meu Pai, renova a força. A Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. Senhor, então dá força ao cansado. Senhor, renova. Senhor, derrama uma nova unção. Derrama, meu Pai querido, um novo poder, um novo dom espiritual, Pai, para que o Teu povo, ele siga, meu Pai, confiando em Ti. Ele siga, meu Pai, caminhando na Tua presença, meu Pai, com uma alegria, com determinação, com entusiasmo, com força, com coragem, Pai. Aleluia, Jesus. A Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Senhor, o amor de muitos tem esfriado, Pai, mas não o amor de todos, Pai. Então é nessa palavra que nós pegamos, que o nosso coração continue ardendo por Ti, pela Tua presença, ardendo por almas, ardendo por vidas, ardendo, meu Pai, pela Tua presença, por estar contigo, Pai. Então abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor.